Hoje o tema da mensagem, ela de cara nos traz um mandamento de Deus. A palavra de hoje nos diz: Davi se esforçou no Senhor. Sim, eu quero que você entenda esse esforço como um renovo de ânimo. Na nossa vida a gente passa por momentos e momentos. Por isso que a perseverança, ela é uma virtude tão almejada por todos. Porque perseverar é você começar e terminar. É você prosseguir. Na verdade, nós temos o mau costume de começar as coisas e não terminar. Talvez você agora pare e diga: pastor, comecei aquele curso e não terminei. Pastor, comecei a faculdade e não terminei. Pastor, aquele meu comércio era para eu dar continuidade e eu não dei, pastor. E hoje, imagine, pastor, se eu tivesse agora a habilidade de passar aí pelo menos 10 anos mexendo, né, com isso, tendo domínio no mercado com essa situação, mas aí parou, aí eu deixei para lá e hoje eu olho para trás e digo: não, tá faltando alguma coisa, eu deixei isso para trás e não era para eu ter deixado. A nossa vida espiritual, ela sugere, às vezes, de fato, nós desistirmos de algumas coisas, como, por exemplo, de um filho que entra ano, sai ano e o filho continua nas drogas. Você se cansa, você tem hora que você diz: meu Deus, quando é que isso vai ter um fim? Não é? Quando é que isso vai acabar? Como assim? Como é que vai ser resolvida essa situação? Você que, casada, vê o seu esposo nos braços de uma Dalila e passa o tempo, passa os anos, no final do ano tem aquela promessa de melhora e nada de melhorar, nada de melhorar. E aí você, sem perceber, você vai deixando de lado essa luta. Pois bem, o Senhor me usa nesta oportunidade para dizer a você: é tempo de você se esforçar, buscar ânimo e não desistir. Você não vai desistir não é porque você é forte. Você não vai desistir porque eu, o Senhor, estou contigo. Aleluia. Você não vai desistir não é porque você simplesmente recebeu o apoio, recebeu uma palavra que talvez lhe dê alguma esperança. Não. Você não vai desistir e você vai receber esse ânimo hoje através dessa palavra, porque eu, o Senhor, estou ombro a ombro contigo. Eu sou bem presente na hora da angústia. Aleluia, glória a Deus. Davi nos dá uma grande lição de buscar esse ânimo quando lhe falta tudo. Davi nos dá essa grande lição de buscar Deus quando se olha para um lado e para o outro e não encontra motivos, sabe? Não encontra motivos. Talvez você diga: mas pastor, por que o senhor está falando de Davi nessa condição? Porque eu lembro, pastor, de Davi derrubando gigante. Eu lembro, pastor, Davi sempre sendo um rei aprovado. É bem verdade, pastor, que Davi teve alguns probleminhas ali, matou um homem inocente, cometeu adultério, depois o filho dele queria a cabeça dele de todo jeito. Eu lembro também, pastor, alguns probleminhas que Davi teve, mas qual foi a situação em que Davi se encontrou desanimado, pastor?
1 Samuel capítulo 30 fala de uma história bem interessante, fácil de compreender. Porque aqui no capítulo 30 a gente vai ver um homem açoitado pelas circunstâncias da vida. Isso mesmo. Davi aqui, para você ter ideia, Davi, ele fica numa situação tão difícil que ele chora até não ter mais forças. É o que diz o verso de número 4 do capítulo de número 30. Davi, ele foi açoitado com um ataque na cidade chamada Ziclag. E agora, Davi, voltando da guerra, ele vê a cidade em chamas. Os amalequitas tinham levado consigo seus familiares, os seus idosos, suas mulheres, sua família como um todo. Davi perdeu suas armas, Davi perdeu o pouco de estoque que tinha nos seus celeiros. E agora esse homem, ele se encontra no meio do nada. Eu quero demonstrar aqui com essas palavras a situação caótica de Davi, porque o Espírito Santo me impulsiona a dizer a você que não é o fim. O Espírito Santo me impulsiona a dizer a você, talvez você esteja numa cidade onde só tem a terra batida, porque a sua cidade, isto é, o seu casamento foi destruído pelo diabo. A sua cidade está em terra batida, seca, destruída pelo fogo. Isto é, talvez você perdeu o seu emprego, talvez você esteja numa situação dizendo, pastor, o que é que vai ser do dia de amanhã? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou pagar minhas contas? Talvez você diga, pastor, eu descobri uma traição. Pastor, eu estou numa cidade queimada, como Davi, eu estou sem ponto de partida. Eu estou sem rumo, sem direção. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor diz, eu sou ânimo na sua vida. Eu tenho um amanhã para você. Você está vendo hoje a destruição. Você está vendo hoje os levantes contra você. Mas amanhã, nesse mesmo lugar, nessa mesma situação, você vai passar. Aleluia. Você vai passar e vai dizer, eu passei por aqui chorando, mas hoje eu passo por aqui sorrindo. Eu passei, aleluia, por aqui desapontado, cabisbaixo, aleluia. Mas hoje eu passo por aqui de posse de vitória, nesse contexto de destruição, que tentei aqui passar para você. Nesse contexto de destruição que eu tentei passar aqui para você. A gente vê Davi agora buscando o Senhor. O versículo de número 6 diz, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. O povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Olha só, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente está numa situação de prova, quando a gente está numa situação vulnerável, sempre se levanta algumas pessoas para tirar proveito da nossa dor. Sempre se levanta algumas pessoas, como os amigos de Jó, atribuindo pecado, atribuindo circunstâncias na sua vida. Mas o Senhor dos Exércitos está dizendo, ele é meu, ela é minha. Diga ao meu povo,
aleluia, que eu tenho o domínio e o controle da vida de cada um. E eu faço o que quero. Aleluia. Eu levanto, abato. Eu dou vida e tiro vida. Mas ai daqueles que queiram se aproveitar do meu trabalhar na sua vida, diz o Senhor. Ai daqueles. Ai daqueles. Porque a palavra do Senhor diz que nesse momento de escassez, de desânimo, de amargura, o povo se levantou contra Davi. Se não bastasse já a destruição da sua família, se não bastasse já o cansaço, ele tinha acabado de chegar de uma guerra, se não bastasse o fato de ver que tudo foi de água abaixo, ainda tinha gente atribuindo culpa ao homem de Deus. Glória a Deus. Eu repito, Deus coloca você para um lado, para o outro, bota para frente, para trás, bota na prova, tira da prova. Mas ai daqueles que querem pegar carona na disciplina e no açoite de Deus na sua vida. A palavra do Senhor diz: o desânimo tomou conta de todo mundo diante da situação em que Davi estava vivendo, de caos, de amargura. Um homem sem família, ele é um homem infeliz. É o que diz esse texto. As pessoas estavam dessa maneira porque não tinham seus familiares por perto. Mas a palavra do Senhor diz: Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Davi, ele se reanimou. E se você olhar os versículos seguintes, você vai ver Davi indo em busca de ouvir o que Deus tinha a lhe falar diante de uma situação tão difícil. Eu quero dizer a você, onde você estiver agora, talvez você esteja por trás de uma grade, aprisionado, preso literalmente. Talvez você esteja sem contar com a sua força do corpo, numa cama. Talvez os seus sentidos estejam comprometidos pela enfermidade. Mas lá no finalzinho você está ouvindo essa palavra. Talvez você esteja contando com a morte e não com a vida. Eu quero te dizer que o meu Deus tem prazer de te levantar e de confundir a medicina ao teu respeito. Eu quero dizer que o meu e o teu Deus tem prazer de te levantar e deixar muitos confusos e dizer como foi isso, por que isso, como aconteceu isso. Aleluia, glória a Deus. Deus está, antes de fazer o milagre, Deus está colocando uma alegria incomparável na sua vida. Antes de realizar o milagre, Deus está te mostrando que é possível ser rejeitado por todos, mas amado por Deus. Deus está te mostrando, aleluia, que é possível andar mais adiante e não ficar no desespero, na lamentação. É possível caminhar, é possível encontrar alegria no meio da tristeza. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. 3 coisas fundamentais para eu concluir essa palavra, esse primeiro momento aqui, para você encontrar esse ânimo diante de Deus e em busca daquilo que você perdeu.
Você está entendendo? Eu vou repetir. 3 coisas que eu vou falar aqui para você se animar ou se reanimar no Senhor e ir em busca do que você perdeu. Não tem moleza na vida espiritual, ou você encontra esse ânimo em Deus para lutar, para ir em busca do que você perdeu, ou você não vai encontrar êxito. 3 coisas. Primeiro, saiba que mesmo diante da sua situação, tem pessoas que precisam da tua ajuda. Primeira coisa é, você precisa ajudar alguém. Você precisa ajudar alguém. Diante dessa sua situação, você precisa entender e você precisa parar para meditar na necessidade do seu próximo. Pastor, eu que estou precisando, pois Deus está dizendo, você que vai ajudar. Pastor, eu que estou na situação, pastor, o senhor vem dizer, eu quero saber como é que alguém sem força vai levantar o outro. Vai sim, porque isso é mandamento de Deus. Primeira coisa para você se reanimar no Senhor, você precisa ajudar alguém, ajudar com uma palavra, ajudar com a sua atenção, ajudar com uma cesta básica, ajudar com uma roupa, ajudar ligando para a pessoa sabendo como é que está a situação, o que é que está precisando. Se vira, é mandamento de Deus. Como é que eu vou fazer? Não sei. Ajude. Segundo, você precisa levar em consideração a importância da oração. Você só com essa carinha de crente, de a paz do Senhor e de amém, você não vai chegar em canto nenhum. Ou você luta para ser reconhecido no mundo espiritual como um homem de oração. A gente vai ver na mensagem que eu vou pregar em continuidade, Davi buscando a Deus em oração. Ele foi à casa do Senhor. Ou você se esforça para ser reconhecido diante de Deus como um homem ou uma mulher de oração, ou não tem nada feito. Ajude o próximo. Seja um homem de oração. Seja um homem ou uma mulher de oração. Isso não é brincadeira, não. Seja um homem ou uma mulher de oração. Ser de oração não é só ser pastor. Tem muito pastor que não ora. Tem muita líder de órgão que não ora. Eu não estou falando disso. Eu não quero que você fique dentro da igreja direto, não. Eu quero que você seja um homem e uma mulher de oração. Entenda isso. Não vai para frente, não. Deus está falando, eu quero lhe reanimar para você ir em busca do que você perdeu. E terceiro, se você não faz um jejum, ou se você não pratica o jejum, procure encontrar meios espirituais para você começar o mais rápido possível. Se você tem uma necessidade específica, apresente um dia a Deus de jejum. Tem pessoas que têm 20 anos de crente e nunca fizeram um jejum. O jejum é uma forma de você frear os seus impulsos. É uma forma de você criar ânimo espiritual para você lutar diante dessa luta que você está vendo que não é fácil. Você já tentou de tudo, você já tentou esquecer, você já tentou criar uma situação, criar outra, e você está empancado do mesmo jeito. Jejum. Jejum. Com o jejum você vai ver que naturalmente você vai entrar num processo de santificação. Ah, pastor, eu queria uma palavra que fosse um negócio mais rápido, mais assim, pay, buff, resolvido. Não tem aqui não, não tem isso não. Tem não, tem nada. Tem não. Você precisa, como Davi, se você perdeu algo e quer ir em busca do que você perdeu, você precisa de ânimo. E ânimo espiritual a gente só consegue praticando os mandamentos de Deus. E não tem como você praticar os mandamentos de Deus se você não passar pelo compromisso da oração, do jejum e da ajuda ao próximo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, diante desses ataques,
que você está vivendo, é tempo de reagir. É tempo de reagir. Davi, pois, se esforçou no Senhor. Eu quero ver você animado hoje e agora, viu? Reagindo, buscando, insistindo, voltando às suas atividades espirituais. Porque tem uma jornada. Amanhã a gente continua nessa palavra. Tem uma jornada, uma grande jornada pela frente. E você vai voltar para agradecer nesse mesmo horário, nessa mesma rede social aqui. Você vai voltar para agradecer e vai dizer: pastor, deu tudo certo. Aleluia, porque Deus me ajudou. Deus se levantou. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.